Nas entranhas escuras do Oceano Atlântico, cortando as águas da Costa Verde Fluminense, navegava o navio Patrulha Oceânico Araguari, uma embarcação de 3.000 toneladas da Marinha do Brasil. O convés era um palco de caos controlado, açoitado pelo vento frio do mar e pelo rugido ensurdecedor de um helicóptero que pairava como um predador metálico. Estava em pleno andamento um exercício de resgate conjunto entre a Marinha do Brasil e a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Apesar da tensão palpável, o treinamento parecia transcorrer sem incidentes, uma sinfonia de profissionalismo e precisão. No entanto, o que quebrou essa harmonia não foi um erro de procedimento, mas uma provocação inesperada e cortante. A fonte da discórdia era a capitã de fragata Isabela Novak, piloto de helicóptero da Guarda Costeira dos Estados Unidos e uma estrela em ascensão, já cotada como futura almirante. Com seus cabelos loiros prateados presos em um coque impecável e um olhar que beirava o desdém, ela observava os membros do Grupamento de Mergulhadores de Combate, GRUMEC, a elite da Marinha do Brasil. Seu olhar se fixou em um homem em particular, o capitão-tenente Heitor Rocha, o as da unidade. A constituição robusta e a expressão impassível dele escondiam uma competência que ela, por puro orgulho, se recusava a reconhecer. Ao redor, os oficiais americanos já percebiam suas intenções e trocavam sorrisos cúmplices. Para eles, aqueles militares de um país tropical eram meros coadjuvantes no grande espetáculo de poder americano. Isabela curvou um canto dos lábios num sorriso de escárnio e se aproximou de Heitor. Antes mesmo que o intérprete pudesse traduzir, ela disparou em um português fluente, tingido com um sotaque arrogante que tornava as palavras ainda mais afiadas. Ei, Brasil, alguma experiência real em combate? Ou tudo que você fez foi brincar de boia na piscina de um resort em Copacabana? A testa de Heitor franziu-se sutilmente. Ele sentiu os músculos de seus companheiros se retesarem, os rostos endurecendo com a ofensa. Contudo, em vez de responder, ele a encarou com um silêncio pesado. Aquele olhar calmo, profundo como o oceano noturno, feriu o orgulho de Isabela mais do que qualquer réplica. Decidida, ela elevou a voz para que todos ouvissem. Tudo bem. Então prove. Deixe de lado este treinamento de mentira e mostre o que você realmente sabe fazer. Isabela apontou com o queixo para seu helicóptero, um MH-65 Dolphin, cujas hélices gigantes cortavam o ar noturno com um zumbido ameaçador. Nós dois vamos pular dali, agora mesmo. Vou jogar um manequim de resgate nas ondas lá embaixo. Quem o trouxer de volta primeiro vence. A proposta dela fez um burburinho percorrer o convés. Isso ia além de uma simples competição de habilidades, era uma aposta perigosa com a própria vida como garantia. Isabela encarou os olhos inabaláveis de Heitor e lançou uma isca ainda mais provocadora. Se você ganhar, eu te dou uma noite. Minha. E se quiser, pode ter tudo de mim durante todo o fim de semana. As palavras explícitas foram recebidas com assobios e aplausos dos americanos. Em contraste, os rostos dos marinheiros brasileiros ruborizaram de humilhação. Era uma declaração inacreditável, uma afronta vinda de uma oficial que vestia a farda de uma nação, um símbolo de autoridade e honra. Com um sorriso satisfeito, Isabela apresentou sua condição final. Mas se você perder, será meu assistente pessoal pelo resto do treinamento. Obediência absoluta às minhas ordens. Vai preparar meu café da manhã, cuidar das minhas tarefas e fazer tudo o que eu mandar. E então? Vamos nessa? Todos os olhares se voltaram para Heitor. Em seus ombros pesava não apenas seu orgulho pessoal, mas a honra de todo o GRUMEC, a elite da Marinha do Brasil. Durante o silêncio que se seguiu, a mente de Heitor esfriou, processando a situação com uma clareza glacial. A arrogância dela, o desprezo por seus companheiros, os risos debochados que ecoavam pelo convés. Ele suprimiu a fúria que fervia em seu peito e abriu a boca, sua voz soando baixa, mas firme como uma rocha. Fechado. Eu aceito a sua aposta. A aceitação foi breve, mas carregada de um peso imenso. Isabela sorriu como se já esperasse por aquilo e caminhou em direção ao helicóptero. Heitor, sem dizer mais nada, começou a preparar seu equipamento. Um de seus companheiros se aproximou, o rosto vincado de preocupação.
Comandante, ele sussurrou, essa mulher é a melhor especialista em resgate aéreo da Guarda Costeira Americana. Não caia na provocação dela. Heitor deu uma palmada no ombro do colega e disse de forma concisa, o Grumec não foge de uma luta. Seus olhos já estavam fixos no céu noturno, onde o helicóptero pairava. No meio do Atlântico, onde as ondas escuras uivavam, os dois ases de suas nações estavam prestes a iniciar uma aposta perigosa onde tudo estava em jogo. Os americanos, confiantes na vitória, continuavam a zombar, mas eles não sabiam. Não faziam ideia de com quem haviam acabado de cruzar espadas. E não entendiam que um leão marinho silencioso e ignorado quando provocado, se torna a criatura mais temível do oceano. O interior do helicóptero era um vórtice de ruído do motor e do vento cortante que entrava pela porta aberta. Lá embaixo, o oceano noturno parecia um abismo que engolia toda a luz, negro e profundo. A capitã de fragata Isabela Novak, acostumada com a situação, posicionou-se e olhou para baixo com uma confiança que transbordava. Aquele era o seu domínio, um lugar de onde já saltara milhares de vezes. As ondas turbulentas abaixo não eram mais do que um playground familiar. Com o canto do olho, ela observou o capitão-tenente Heitor Rocha. Ele verificava seu equipamento metodicamente, sem qualquer alteração na expressão. Não havia sinal de nervosismo ou medo, apenas os movimentos mecânicos de alguém cujas ações eram um hábito forjado pelo tempo. Isabela zombou em silêncio. Pura pose, pensou. Logo aquele rosto inexpressivo se contorcerá de pavor e desespero. Após uma breve comunicação com o piloto, o manequim de resgate, uma figura laranja viva, foi lançado ao mar. Observando o boneco desaparecer nas ondas furiosas, Isabela fez um gesto com a cabeça para Heitor. Era um sinal não verbal para que ele pulasse primeiro. Heitor não hesitou. Sem um pingo de hesitação, ele se lançou na escuridão. Vendo sua figura desaparecer, o piloto americano deu de ombros e disse a Isabela, tenho que admitir a coragem dele, capitã. Uma coragem que ele logo lamentará. Isabela respondeu com frieza e pediu ao piloto que se movesse para um ponto ligeiramente mais próximo do alvo do que onde Heitor havia saltado. Era uma pequena manobra, uma diferença mínima permitida pelos regulamentos do treinamento, mas era seu pequeno cálculo para garantir a vitória. Momentos depois, ela também se lançou na escuridão com uma técnica impecável. A água gelada do Atlântico a atingiu com o impacto de 1000 agulhas. Ao emergir, Isabela rapidamente examinou os arredores. As ondas violentas e o vento descendente do helicóptero se misturavam, obstruindo sua visão. Mas ela era uma veterana. Localizou o alvo imediatamente e começou a nadar em sua direção em alta velocidade. Tudo estava correndo conforme o planejado. Ela já antecipava a vitória, um leve sorriso se formando em seus lábios. Mas naquele instante seus olhos captaram uma visão inacreditável. Mais longe, muito à frente dela, Heitor, que havia saltado bem antes, já se aproximava do manequim de resgate. Era uma velocidade impossível. Isabela duvidou do que via. Ela tinha certeza de que havia pulado de uma posição mais vantajosa. Como aquele homem poderia já estar tão longe? O estilo de nado de Heitor era diferente de tudo que ela conhecia. Ele minimizava movimentos desnecessários, deslizando pela água como uma grande criatura marinha, tornando-se um com as ondas. Ele não lutava contra a correnteza, ele usava a força das ondas como sua própria propulsão. Era um movimento instintivo de sobrevivência, que só poderia ser dominado por alguém que passou incontáveis horas lutando e se comunicando com o mar. Isabela entrou em pânico. Sua mente ficou turva. Com o orgulho ferido, ela começou a chutar a água com mais força, tentando aumentar a velocidade. Mas a pressa apenas tornou seus movimentos mais desajeitados. Uma onda violenta atingiu seu rosto, e a água salgada invadiu sua boca. Enquanto ela se debatia, Heitor já havia alcançado o manequim. Ele o prendeu firmemente ao corpo e pegou um sinalizador. Um brilho vermelho cortou o céu noturno, subindo em direção às nuvens. Era o sinal de sucesso no resgate. A bordo do helicóptero, os risos dos americanos cessaram. Seus rostos estavam tomados por uma mistura de perplexidade e espanto.
O homem que eles haviam desprezado e ridicularizado acabará de derrotar a lenda viva da Guarda Costeira dos Estados Unidos com uma superioridade esmagadora. O cabo de resgate desceu, e Heitor foi içado de volta ao helicóptero com o manequim. Pouco depois, Isabela também foi resgatada. Encharcada e exausta, ela desabou no chão do helicóptero, sem conseguir dizer uma palavra. A água do mar que escorria por seu cabelo parecia excepcionalmente fria e amarga. Ela ergueu a cabeça e olhou para Heitor. Ele estava calmamente organizando seu equipamento, como se nada tivesse acontecido. Não havia o ar triunfante de um vencedor, nem o escárnio para com a perdedora. Apenas o mesmo rosto inexpressivo de sempre. Mas Isabela viu. No fundo de seus olhos escuros, por uma fração de segundo, uma chama fria brilhou. Não era a satisfação de um vencedor, mas o aviso silencioso de uma fera que acabará de recuperar seu território invadido. O helicóptero voou de volta para o navio patrulha. No espaço confinado, um silêncio pesado pairava. O resultado da aposta era claro. Pela primeira vez em sua carreira, Isabela Nova que havia experimentado uma derrota completa e humilhante. E agora, ela teria que pagar o preço. De volta ao navio, o silêncio constrangedor persistia. Os membros da Guarda Costeira Americana lançavam olhares furtivos para Isabela e Heitor. Em seus rostos, a arrogância zombeteira havia desaparecido, substituída por uma confusão diante do inexplicável e um respeito relutante por um adversário poderoso. Isabela tomou um banho e vestiu um uniforme seco, mas o frio em sua alma não se dissipou. A sensação de derrota e humilhação a envolvia como um sudário. Sozinha em seu camarote, ela repassava os eventos em sua mente. Cada movimento de Heitor se repetia vividamente. Ele não era apenas um bom nadador. Ele compreendia o próprio mar. O fluxo das ondas, a resistência da água, a direção do vento, ele calculava tudo e controlava seu corpo com perfeição. Era uma maestria que não se encontrava em manuais, um conhecimento adquirido apenas através da prática e da experiência crua. Quem diabos é ele? O que um homem como ele está fazendo na marinha de um país como este? Inúmeras perguntas atormentavam seus pensamentos. Ela teve que admitir, havia sido completamente derrotada por alguém que ela havia subestimado. E agora a hora de pagar a aposta se aproximava. Minha noite. E todo o meu fim de semana. As palavras que ela mesma proferiu agora aprendiam como correntes. Naquela noite, Heitor estava em seu alojamento, lendo um livro em silêncio. Seus companheiros já dormiam, mas ele não conseguia pegar no sono. A aposta do dia não terminara com uma simples vitória. Fora uma batalha de orgulho e honra, e agora era a hora de arcar com as consequências. Ele se perguntava qual seria a reação de Isabela. Ela aceitaria a derrota graciosamente? Ou usaria sua autoridade como oficial superior para fingir que nada aconteceu? Então, ouviu uma batida na porta. Uma batida muito cautelosa, quase hesitante. Heitor fechou o livro e se levantou. Ao abrir a porta, lá estava ela, como esperado, Isabela. Ela não usava seu uniforme de combate, mas um agasalho confortável. Seu rosto, sem maquiagem, estava pálido, e a postura confiante de sempre havia desaparecido. Evitando o olhar de Heitor, ela disse em voz baixa: "Podemos conversar?" Heitor assentiu silenciosamente e se afastou para deixá-la entrar. Um silêncio estranho preencheu o pequeno alojamento. Mesmo depois de ter sido convidada a entrar, Isabela hesitou na porta. Heitor não a apressou, simplesmente esperou. Depois de um longo momento, Isabela finalmente falou, como se tivesse tomado uma decisão. "Eu perdi. Você venceu. Então, eu tenho que cumprir a promessa." Sua voz tremia sutilmente. Heitor a observou com atenção. Em seus olhos havia uma mistura de humilhação, medo e uma centelha de curiosidade. Ele podia imaginar o que ela estava pensando ao vir ali. Lentamente ele abriu a boca, sua voz ainda baixa e calma. "Então você veio aqui para me dar tudo de si?" A pergunta direta de Heitor fez o rosto de Isabela corar. Ela mordeu o lábio e baixou a cabeça.
Vendo seus ombros tremerem levemente, Heitor decidiu não pressioná-la mais. Ele pegou uma garrafa de água mineral que estava sobre a mesinha e ofereceu a ela. Primeiro beba um pouco. Você deve ter engolido muita água do mar. Surpresa, Isabela ergueu a cabeça e olhou para ele. Não era zombaria ou sarcasmo que ela esperava. Pelo contrário, seu gesto atencioso a deixou confusa. Ela hesitou por um momento antes de aceitar a garrafa que ele oferecia. A água fria descendo por sua garganta pareceu esfriar um pouco sua cabeça quente. Eu te insultei e desrespeitei seus companheiros. Sinto muito, disse Isabela com sinceridade. Visto que a disputa estava decidida, admitir a derrota de forma limpa era o seu jeito. Heitor ouviu seu pedido de desculpas em silêncio. Então disse algo inesperado. Desculpas aceitas. Mas vamos esquecer a aposta. O quê? Isabela não podia acreditar no que ouvia. O vencedor querendo anular a aposta? A situação era incompreensível. Ela presumiu que ele estava sentindo pena dela. Seu orgulho ressurgiu. Eu não preciso da sua pena. Sou uma militar que sabe admitir a derrota. Eu disse que faria o que você quisesse. Não é pena, Heitor cortou sua voz firme. Eu não aposto com o coração das pessoas. Especialmente não com alguém desesperado o suficiente para apostar tudo de si. Suas palavras a atingiram como uma adaga. Desesperada. Sim, era isso. Ela estava desesperada. A limitação de ser mulher em um ambiente masculino, a inveja dos colegas, a pressão constante para se provar, ela sempre viveu com a guarda alta. A aposta no final foi apenas uma manifestação de sua ansiedade para provar sua superioridade. O âmago de sua alma, que ninguém nunca havia percebido, estava sendo exposto por aquele homem que ela conhecera há poucas horas. Isabela ficou sem palavras. Ela apenas olhou para os olhos profundos e calmos de Heitor. Eles não a ridicularizavam mais. Em vez disso, continham uma luz de compaixão e compreensão, como se ele estivesse olhando para uma fera ferida. Naquele momento, Isabela sentiu a primeira rachadura na armadura de arrogância que a sufocava. Naquela noite, a relação entre os dois estava mudando de vencedor e perdedora para algo completamente novo. Na manhã seguinte, a atmosfera no campo de treinamento era visivelmente diferente. Os membros da Guarda Costeira dos Estados Unidos não mais ignoravam a equipe do GRUMEC. Seus olhares, especialmente para Heitor, continham uma mistura de desconforto e um respeito que não podiam esconder. A aposta do dia anterior havia se tornado mais do que um simples incidente, foi o catalisador que derrubou o muro invisível entre as duas organizações. Isabela acordou mais cedo que o habitual. Ela passará a noite se revirando, incapaz de dormir. As últimas palavras de Heitor ecoavam em sua mente. Eu não aposto com o coração das pessoas. Suas palavras abalaram os valores que ela construiu ao longo da vida. Ela sempre acreditou que vencer a competição era tudo. No entanto, ele segurou a vitória em suas mãos e a descartou. No oponente que tanto desprezara, ela encontrou algo que nunca possuíra. A caminho do refeitório para o café da manhã, Isabela cruzou com Heitor no corredor. Ele parecia ter acabado de se exercitar, vestido com um uniforme de treino encharcado de suor. Um silêncio constrangedor se instalou. Foi Isabela quem falou primeiro. Bom dia. Sua saudação não tinha o tom rígido de sempre. Havia algo suave e cauteloso nela. Heitor acenou levemente com a cabeça em resposta. Bom dia, capitã. Ele ainda se dirigia a ela pelo posto, mas não havia mais a distância fria em sua voz. Isabela hesitou por um momento, depois reuniu coragem para dizer: sobre ontem à noite. Muito obrigada. Você estava certo. Fui muito imprudente. É passado, respondeu Heitor brevemente, tentando passar por ela. Naquele momento, como que guiada por um impulso, Isabela agarrou seu braço. O braço dele estava escorregadio de suor, mas por baixo ela sentiu músculos duros como aço. Heitor se virou, olhando para ela com surpresa. Isabela, envergonhada, soltou rapidamente a mão, mas não conseguiu conter as palavras que queria dizer. Sua técnica de nado.
Como você consegue fazer aquilo? É um movimento que nunca vi em nenhum manual. Sua pergunta nasceu de pura curiosidade e de um desejo de aprender como especialista. Heitor a observou por um momento. Os olhos dela não estavam mais cheios de arrogância. Em vez disso, continham o anseio de uma aluna que genuinamente queria aprender. Ele pareceu pensar por um momento antes de falar. Não é algo que pode ser explicado com teoria. É mais próximo de uma sensação que se sente com o corpo. Você pode me ensinar? A proposta repentina de Isabela fez os olhos de Heitor se arregalarem ligeiramente. A mulher conhecida como a lenda da guarda costeira dos Estados Unidos estava pedindo a ele para ensiná-la. Isso significava que ela admitia completamente sua derrota e respeitava a habilidade de Heitor. Ele ponderou por um momento. Sua técnica não foi desenvolvida da noite para o dia. Era um método de sobrevivência que ele aprendeu depois de inúmeras vezes à beira da morte, forjado puramente para sobreviver. Seria possível ensinar isso a outra pessoa? Mas ele leu o desespero nos olhos dela. Parecia ir além do simples desejo de aprender uma técnica, era um anseio por entender um novo mundo que ela não conhecia. Heitor assentiu. Depois que todo o treinamento oficial terminar, se o tempo permitir, com a aceitação dele, o rosto de Isabela se iluminou. Ela sorriu abertamente sem perceber. Desde que se alistou, raramente sorria, a não ser ao derrotar um rival. Aquele sorriso não pareceu estranho para Heitor. Foi um pouco surpreendente descobrir que um calor como aquele se escondia sob seu rosto gelado. A partir daquele dia, uma mudança sutil ocorreu entre os dois. Eles trocavam breves acenos quando se encontravam no campo de treinamento e, às vezes, conversavam brevemente sobre aspectos técnicos. Isabela não via mais Heitor como um rival. Em vez disso, começou a percebê-lo como um colega com habilidades admiráveis e um novo marco que ela precisava superar. Os membros da guarda costeira observavam com interesse a transformação de sua capitã. Era fascinante ver como a mulher, sempre afiada e fria como uma lâmina, baixava a guarda, mesmo que um pouco, na frente daquele brasileiro em particular. O tenente-comandante Miguel, o imediato de Isabela, sentiu essa mudança mais de perto. Uma noite, ele perguntou a ela com cautela: Capitã, por acaso a senhora tem algum sentimento pessoal por aquele oficial brasileiro? Isabela parou por um momento. Ela olhou para o mar noturno pela janela e respondeu: ele é o homem que me ensinou a derrota. E também a primeira pessoa que me fez querer aprender em vez de apenas querer vencer. Sua voz era calma, mas continha uma profundidade que antes não existia. Miguel não perguntou mais nada. Ele soube instintivamente. A relação tensa que começou nas ondas turbulentas do Atlântico estava agora fluindo em uma direção que ninguém poderia ter previsto. O treinamento conjunto estava chegando ao fim. Durante os dias de treinamento intenso, o GRUMEC e a Guarda Costeira dos Estados Unidos construíram um forte laço de camaradagem que ia além da mera cooperação. A relação entre Heitor e Isabela, em particular, mostrou uma mudança tão clara que todos ao redor perceberam. Eles não mais se sondavam ou se vigiavam. Em vez disso, reconheciam e respeitavam naturalmente a expertise um do outro, trocando opiniões. No último dia de treinamento foi realizado um exercício final abrangente. Simulava uma situação de terrorismo em um navio no mar. Era uma operação de alta dificuldade onde as forças especiais de ambos os países se infiltrariam simultaneamente em um navio tomado por terroristas para resgatar reféns e neutralizar os agressores. O comando da operação foi assumido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, e a comandante-geral era, naturalmente, Isabela. Durante o briefing da missão, Isabela voltou a ser a comandante fria e carismática de sempre. Com base em fotos de satélite e plantas do navio, ela dava ordens de forma decisiva. A equipe da Guarda Costeira se infiltraria pelo ar, usando helicópteros, enquanto o GRUMEC se infiltraria pelo mar, usando lanchas rápidas, em um ataque simultâneo pelos dois lados do navio. Cada equipe se aproximará do ponto-alvo de forma rápida e furtiva, seguindo as rotas de infiltração designadas. As regras de engajamento devem ser estritamente observadas, e a segurança dos reféns é a principal prioridade. Perguntas.
A voz afiada de Isabela ecoou na sala de briefing. Todos prenderam a respiração, esperando suas próximas palavras. Naquele momento, Heitor, que examinava silenciosamente o mapa, levantou a mão. Capitão-Tenente Rocha, pode falar. Isabela pareceu um pouco surpresa, mas permitiu que ele falasse. Heitor se levantou e apontou para um ponto no mapa. O plano de operação da capitã é excelente. No entanto, há uma variável. Considerando a direção e a velocidade da corrente no horário previsto da operação, nossa equipe de infiltração marítima pode levar mais tempo do que o esperado para se aproximar da popa. Essa pequena diferença de tempo pode colocar a equipe de infiltração aérea em perigo. Sua observação causou um murmúrio entre os oficiais americanos na sala. Era um ponto que eles não haviam calculado. O imediato de Isabela, o tenente-comandante Miguel, rebateu imediatamente. Nossos resultados de simulação não mostram nenhum problema com o plano. O efeito da corrente é esperado ser mínimo. A simulação não reproduz perfeitamente o mar real, respondeu Heitor com firmeza. Sua voz continha a convicção de alguém que viveu com o mar. Esta é uma área onde treinei e operei por anos. A corrente nesta hora do dia é muito mais forte e imprevisível do que parece. Uma tensão palpável encheu o ar. A tecnologia de ponta e o plano de operação baseado em análise de dados da Guarda Costeira dos Estados Unidos colidiam de frente com a longa experiência e intuição de um único homem. Todos os olhares se voltaram para a comandante-geral, Isabela. O sucesso do treinamento e a segurança dos membros da equipe dependiam de sua decisão. Isabela encarou Heitor com uma expressão séria. Sua mente trabalhava freneticamente. Deveria manter seu plano e defender sua autoridade como comandante? Ou deveria confiar na habilidade e intuição do homem que a superou dias antes e modificar o plano? Seu orgulho foi colocado à prova mais uma vez. Mas desta vez foi diferente. Ela não era a arrogante Isabela Nova que de alguns dias atrás. Ela fechou os olhos por um momento. A imagem dele a dominando nas ondas turbulentas. Seus olhos profundos que a trataram com consideração e anularam a aposta vieram à mente. Ela abriu os olhos e tomou sua decisão. Tudo bem. Aceito a sugestão do capitão Rocha. A decisão de Isabela silenciou a sala de briefing como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre eles. O tenente-comandante Miguel se aproximou dela com uma expressão de incredulidade. Capitão, por favor, reconsidere. Mudar todo o plano de operação com base na intuição não verificada de um indivíduo é perigoso. Eu assumo a responsabilidade, Isabela o cortou com firmeza. Então virou-se para Heitor. Nesse caso, qual é a alternativa? Como você se aproximaria? Agora a situação estava invertida. Todos os olhares se concentraram em Heitor. Ele não pareceu perturbado e apontou para outro ponto no mapa. A equipe de infiltração marítima se aproximará pelo centro de bombordo do navio, que é menos afetado pela corrente em vez da popa. Esta área tem um ponto cego devido à estrutura do casco, diminuindo a probabilidade de sermos detectados pelo inimigo. No entanto, pode haver sobreposição de rotas com a equipe de infiltração aérea, então o tempo de entrada deve ser sincronizado com precisão de segundos. Era um plano que exigia uma operação cooperativa muito mais difícil e refinada. Mas, se bem-sucedido, era uma maneira mais segura e rápida de completar a missão. Isabela revisou seu plano por um momento e, sem hesitação, assentiu. Vamos fazer assim. Disseminem o plano de operação revisado para cada equipe imediatamente. Concluiremos a coordenação final 5 minutos antes do tempo de infiltração. Fim de transmissão. Sob as ordens de Isabela, a equipe começou a se mover com precisão militar. Ao sair da sala de briefing, Isabela passou por Heitor e disse em voz baixa: "É melhor você estar certo desta vez, Brasil." Suas palavras continham um leve aviso, mas também uma profunda confiança nele. Heitor assentiu silenciosamente. Eles não eram mais apenas parceiros de treinamento. Estavam se tornando verdadeiros companheiros de armas, que precisavam confiar suas vidas um ao outro.
O alarme soou, sinalizando o início da operação, e os dois se lançaram na escuridão, liderando suas respectivas equipes. A operação transcorreu sem falhas. A previsão de Heitor estava correta. A área de bombordo do navio que ele indicou estava, de fato, quase livre da influência da correnteza e proporcionava uma cobertura perfeita devido à estrutura do casco. O Grumec se aproximou do navio silenciosamente e conseguiu se infiltrar. Quase simultaneamente, a equipe de infiltração aérea liderada por Isabela também desceu por cordas de helicóptero no convés e garantiu suas posições designadas. Equipe Alfa, ponto-alvo assegurado. Câmbio. Equipe Bravo, entrada no navio bem-sucedida. Câmbio. Os relatórios das duas equipes, ouvidos pelo rádio, foram quase simultâneos. Foi uma infiltração simultânea perfeita calculada ao segundo. Isabela ficou impressionada. Ela não podia deixar de admitir que o julgamento de Heitor estava correto. A operação, que começou sob suas ordens rígidas, agora se movia com base na confiança que ela depositava nele. A operação de varredura dentro do navio progrediu rapidamente. O poder de fogo avassalador dos membros da guarda costeira e as manobras internas rápidas e precisas dos membros do Grumec se harmonizaram perfeitamente. Eles se moviam como uma única equipe que treinava junta há muito tempo. Embora usassem idiomas e táticas diferentes, eles entendiam as intenções um do outro e cooperavam apenas com olhares e gestos. Heitor liderava a vanguarda de sua equipe, avançando para o interior. Os corredores estreitos e complexos do navio eram espaços perigosos onde era difícil ver um palmo à frente. Ele se encostou na parede e pegou um pequeno espelho de inspeção para verificar a situação além da esquina. Foi então que aconteceu. Cuidado! O grito urgente de Isabela rasgou o rádio. Do convés, ela comandava a situação geral do navio e observava o corredor onde a equipe de Heitor havia entrado através de uma janela. Seus olhos haviam detectado um terrorista simulado escondido atrás de uma grade de ventilação no final do corredor, apontando uma arma. Era um ponto cego perfeito, impossível de ser visto com o espelho. No momento em que ouviu o grito dela, Heitor se jogou no chão por instinto. Quase simultaneamente, um estalo de festim soou da parede ao lado dele, e fragmentos voaram. Era a indicação de que ele havia sido atingido pelo árbitro. Se fosse uma situação real, poderia ter sido um momento fatal. Heitor rolou no chão e imediatamente respondeu ao fogo, neutralizando o terrorista atrás da grade. Mas a situação não terminou aí. Os membros da equipe que o seguiam, confiando em sua cobertura, foram expostos ao tiroteio repentino e começaram a entrar em pânico. Naquele momento, as portas das cabines se abriram e novos terroristas surgiram. Em um instante, o Grumec ficou isolado no meio do inimigo. Droga, é uma armadilha, gritou Heitor, escondido atrás de uma cobertura. A situação era o pior cenário, criado intencionalmente pelos instrutores do treinamento. Como superar essa crise era claramente o principal elemento de avaliação deste exercício. Equipe Alfa, a equipe Bravo está isolada. Forneçam apoio imediato, Isabela ordenou urgentemente do convés. No entanto, os terroristas já haviam bloqueado a entrada do corredor com fogo pesado. Entrar precipitadamente poderia resultar em fogo amigo, uma situação perigosa. Sua mente pareceu ficar em branco. O pensamento de Heitor em perigo dificultava a manutenção de sua calma habitual. Naquele momento, a voz calma de Heitor veio pelo rádio. Equipe Alfa, não entrem. Mantenham a posição atual. Em vez disso, explodam a parede externa do compartimento de carga número 3. Vou transmitir as coordenadas. O quê? A parede externa do compartimento de carga? O que isso significa? Isabela não conseguia entender sua intenção. O compartimento de carga número 3 estava localizado no lado oposto do corredor onde estavam presos. O tenente-comandante Miguel gritou ao lado dela: Capitã, isso é loucura. Precisamos concentrar o poder de fogo e garantir a entrada do corredor agora. Não, Isabela decidiu confiar na voz de Heitor. Naquele momento, na situação infernal lá embaixo, a pessoa que poderia fazer o julgamento mais preciso era ele. Ela se decidiu,
Capitão Rocha, eu confio em você. A detonação ocorrerá em 5 segundos. Prepare-se. Entendido. Isabela imediatamente deu a ordem à equipe de demolição. A contagem regressiva começou. 5, 4, 3, 2, 1, bum! Uma explosão maciça sacudiu todo o navio. A parede externa do compartimento de carga número 3 foi arrancada, e uma fumaça preta subiu. A atenção dos terroristas que bloqueavam o corredor se voltou instantaneamente para o local da explosão. Naquele breve momento em que sua atenção foi desviada, Heitor e os membros de sua equipe saltaram de suas coberturas simultaneamente, como se tivessem combinado. Em suas mãos, seguravam granadas de luz. As granadas de luz sucessivas iluminaram o corredor estreito com um branco ofuscante, e os terroristas, momentaneamente cegos e surdos, cambalearam. O Grumek não perdeu a oportunidade. Eles se moveram como um raio, neutralizando todos os inimigos no corredor em um piscar de olhos. Depois que a situação foi controlada, Isabela, ofegante, gritou no rádio: situação encerrada. Equipe Bravo, relatório de baixas. Um momento depois, em meio ao cheiro forte de pólvora, a voz de Heitor soou. Nenhuma baixa. Missão cumprida. Agradecemos sua decisão rápida, capitã. Com suas últimas palavras, Isabela quase desabou, suas pernas fraquejando. Ela soltou um suspiro de alívio. Ele havia provado mais uma vez sua capacidade de manter a calma e tomar decisões sob pressão extrema e sua forte liderança para guiar os membros de sua equipe. E ela, por sua vez, confiou em sua voz e tomou uma decisão ousada. Os dois haviam se tornado parceiros perfeitos, capazes de se responsabilizar pela vida um do outro. A sirene soou, sinalizando o fim do treinamento. Cobertos de suor e cheiro de pólvora, os dois permaneceram em silêncio por um momento, ouvindo apenas a respiração um do outro pelo rádio. Após o término de todo o treinamento, uma modesta festa de despedida foi realizada no navio. Era uma ocasião para comemorar a conclusão segura do longo e árduo treinamento conjunto e para homenagear os esforços das equipes que em breve retornariam aos seus respectivos postos. O refeitório estava, pela primeira vez em muito tempo, cheio de vida. Os tripulantes, vestidos com roupas casuais em vez de seus uniformes rígidos, misturavam-se livremente, independentemente de nacionalidade ou patente. Heitor estava sentado em uma mesa com seus colegas, comendo em silêncio. Os membros da guarda costeira que o haviam evitado e ignorado durante todo o período de treinamento agora se aproximavam sem cerimônia, dando tapinhas em seu ombro e oferecendo-lhe bebidas. Aqueles que testemunharam diretamente seu desempenho no exercício final, em particular, não pouparam elogios. Rocha, você foi incrível. Aquela última decisão foi genial. Você precisa vir à nossa base para dar uma palestra especial um dia. Há uma fila de caras que querem aprender suas táticas. Heitor respondeu com um sorriso tímido, aceitando as bebidas que lhe ofereciam. Ele não estava acostumado a reuniões tão barulhentas. Seu olhar, sem que ele percebesse, derivou para um canto do salão. Lá, Isabela conversava com outros oficiais americanos. Ela usava um elegante vestido preto. Seu cabelo, normalmente preso em um coque apertado, caía naturalmente sobre seus ombros, uma visão incomum, mas que lhe caía melhor do que qualquer uniforme. Como se sentisse seu olhar, Isabela virou a cabeça e seus olhos encontraram os dele. Ela se desculpou brevemente com os oficiais com quem estava e, com uma taça de vinho na mão, caminhou lentamente em sua direção. À medida que ela se aproximava, as pessoas ao redor de Heitor, como se tivessem combinado, discretamente abriram caminho. Em um instante, um espaço estranho se formou ao redor dos dois. O que você está fazendo aqui sozinho? Você é o herói da noite, disse Isabela com um tom de brincadeira, sentando-se ao lado dele. Um perfume sutil emanava dela. Para Heitor, acostumado com o cheiro de pólvora e maresia, era uma fragrância desconhecida, mas agradável. Eu só prefiro o silêncio. Eu também, disse Isabela em voz baixa, tomando um gole de seu vinho. Por um momento, um silêncio confortável pairou entre eles.
O barulho da festa parecia uma história distante. Foi Isabela quem quebrou o silêncio primeiro. Ouvi dizer que você parte amanhã de manhã. Sim. Recebemos ordens para retornar à base. Entendo. Havia uma nota de desapontamento na voz de Isabela. Ela girava o líquido vermelho em sua taça em silêncio. Havia muitas coisas que ela queria dizer, mas não sabia por onde começar. Palavras de agradecimento, desculpas e o quanto ela aprendeu com ele. Todas essas emoções se misturavam, presas em sua garganta. Eu deveria aprender a nadar com você. Não poderei cumprir essa promessa. Haverá outras oportunidades, respondeu Heitor, aparentemente indiferente. Mas seus olhos estavam fixos nela. Isabela ergueu a cabeça e o encarou diretamente. Vendo seu próprio reflexo naquelas pupilas calmas e profundas, ela percebeu que não podia mais hesitar. Heitor. Pela primeira vez ela o chamou pelo nome, sem a patente. Os ombros de Heitor se contraíram sutilmente. A aposta da primeira noite. Ainda está de pé? A pergunta repentina de Isabela o deixou visivelmente surpreso. Era um assunto que eles já haviam concordado em esquecer. Isabela deu um sorriso amargo ao ver a reação dele. Não me entenda mal. O significado é diferente agora. Eu lhe devo uma. Minha vida e as vidas dos meus homens. Eu só quero retribuir. Suas palavras eram sinceras. No último treinamento, se não fosse por Heitor, ela e toda a sua equipe de infiltração aérea poderiam estar em grave perigo. Ela queria pagar a dívida que tinha com ele. Mas isso não era tudo. Ela simplesmente não queria deixar aquele homem ir embora assim. Heitor pensou por um momento. A proposta dela era certamente uma tentação difícil de recusar. Mas ele balançou a cabeça. Não pense nisso como uma dívida. Eu apenas fiz o que um militar deveria fazer. Não, para mim é uma dívida. Então me dê a chance de pagá-la. Isabela foi firme. Ela se levantou e estendeu a mão para Heitor. Quero conversar em um lugar mais tranquilo, não aqui. Você pode vir ao meu camarote? Sua mão era branca e esguia, mas a vontade contida nela era resoluta. Heitor olhou alternadamente para a mão e o rosto dela. Todo o barulho da festa pareceu desaparecer, e era como se apenas os dois existissem. Ele não conseguia mais encontrar uma razão para recusar a oferta dela. Talvez, no fundo, ele também estivesse pensando a mesma coisa. Lentamente, ele estendeu a mão e pegou a dela. Sua mão era grande e áspera, mas quente. No momento em que suas mãos se tocaram, algo como uma corrente elétrica passou por eles. Eles se olharam em silêncio. Em seus olhares, não havia mais a luta de egos ou o espírito competitivo. Em vez disso, havia uma atração intensa um pelo outro e uma expectativa por um futuro desconhecido. Deixando os olhares dos outros para trás, os dois saíram silenciosamente da festa. O camarote de Isabela era simples e arrumado. Como se esperaria de uma militar, tudo estava em seu devido lugar, mas um pequeno vaso de plantas na janela e uma foto de família na escrivaninha davam um vislumbre de seu lado mais humano. Ela ofereceu uma cadeira a Heitor e sentou-se na beira da cama. Um silêncio muito mais denso do que o da festa envolveu os dois. O que você quer beber? Tem um pouco de vinho sobrando? Perguntou Isabela primeiro, quebrando o constrangimento. Heitor balançou a cabeça. Estou bem. Não bebo muito. Isso é surpreendente. Pensei que um homem como você seria bom com a bebida. Um leve riso se misturou às suas palavras. A tensão parecia diminuir um pouco. Isabela se levantou e foi até a janela. Do lado de fora, o oceano noturno se estendia infinitamente. A visão do luar se quebrando sobre o veludo negro era irrealmente bela. O que você pensa quando olha para este mar? Perguntou Isabela, olhando para fora. Penso em uma mãe. A resposta de Heitor foi inesperada. Um ser que abraça tudo, mas que às vezes tira tudo. Por isso, é sempre assustador e ao mesmo tempo, sinto saudades. Sua voz continha a emoção profunda que apenas alguém que viveu com o mar poderia ter. Pelas palavras dele, Isabela podia imaginar vagamente as inúmeras horas que ele deve ter passado.
Ela queria se aproximar mais dele. Quero saber mais sobre você, Heitor. Que tipo de pessoa você é? Como conseguiu essa força? Heitor hesitou por um momento. Ele não estava acostumado a compartilhar sua história com os outros. Mas estranhamente sentiu que podia contar a ela. Ele começou a revelar silenciosamente seu passado. A dolorosa memória de perder seu pai no mar quando criança. A decisão de se tornar um oficial da Marinha para superar essa tristeza, e sua vida como membro do GRU-MEC, onde escapou da morte inúmeras vezes. Sua história era contada de forma calma, mas continha uma profunda tristeza e a sólida determinação que a superou. Isabela ouvia sua história, prendendo a respiração. Agora ela entendia. De onde vinha sua força? Não era um talento inato, mas o resultado de cicatrizes e do tempo gasto para superá-las. Quando a história de Heitor terminou, o silêncio voltou a preencher o quarto. Isabela se aproximou dele e gentilmente colocou sua mão sobre a dele. As cicatrizes ásperas em sua mão doíam em seu coração. Sinto muito. Eu não sabia de nada disso. Está tudo bem. Tudo isso é passado. Não, não está bem. Isabela balançou a cabeça. Ela se virou para encará-lo. Seus rostos estavam muito próximos. Seus olhos azuis brilhavam misteriosamente à luz do luar. Eu também vou te contar minha história. Quero que você ouça minha história. Ela começou sua própria narrativa. Crescendo em uma família de militares, sempre esperavam que ela fosse forte como um filho. Sua carreira militar, onde teve que lutar contra inúmeras discriminações e preconceitos por ser mulher. Os dias passados em que ela teve que suprimir suas emoções e viver ferozmente para provar tudo apenas com sua habilidade. Sua voz tremia. A vulnerabilidade escondida por trás da fachada de uma forte oficial feminina estava sendo revelada pela primeira vez. Heitor ouviu sua história em silêncio. Ele não a abraçou nem ofereceu palavras de consolo precipitadas. Ele apenas olhou em seus olhos e assentiu, como se entendesse toda a sua dor. Isso por si só, foi um consolo suficiente para Isabela. Os dois conversaram por um longo tempo. Revelaram suas cicatrizes e cuidaram da dor um do outro. Embora suas nacionalidades, idiomas e origens fossem diferentes, eles perceberam que eram pessoas com o mesmo tipo de solidão. O ponto em comum de terem se açoitado inúmeras vezes para alcançar o topo, lutando sozinhos. Essa afinidade os atraiu fortemente um para o outro. Sem perceber, Isabela estava chorando em seu peito. Lágrimas quentes molharam seu peito forte. Heitor deu tapinhas em suas costas em silêncio. Seu toque era rude, mas confortava seu coração mais calorosamente do que qualquer palavra. Depois de um longo tempo, Isabela ergueu a cabeça. Seu rosto molhado de lágrimas estava mais bonito do que nunca. Ela segurou o rosto dele com as mãos trêmulas. A aposta do primeiro dia. Eu disse que te daria tudo de mim, sua voz sussurrou em seu ouvido. Eu quero cumprir essa promessa agora. Não eram necessárias mais palavras. Heitor lentamente baixou a cabeça e pressionou seus lábios contra os dela. O cheiro salgado do mar e o perfume dela se misturaram, e suas respirações quentes se tornaram uma. Não era uma relação de vencedor e perdedor, mas um beijo profundo e gentil que compreendia e confortava a alma um do outro. A luz da lua do lado de fora iluminava silenciosamente os dois que saudavam um novo começo. Na madrugada seguinte, o sol vermelho nascia sobre o horizonte do Atlântico. Heitor levantou-se silenciosamente da cama e se vestiu. Ao lado dele, Isabela dormia profundamente. Exausta pelo treinamento árduo e pelo desgaste emocional, ela estava em um sono profundo. Heitor gentilmente afastou uma mecha de cabelo loiro da testa dela. O rosto adormecido dela, ao contrário de sua expressão afiada habitual, parecia pacífico como o de uma criança. Ele olhou para o rosto dela por um momento. A noite anterior parecerá um sonho. Um tempo em que compartilharam suas feridas mais profundas e se tornaram completamente um. Através dela, ele sentiu uma nova emoção que não sabia que existia. Não era um simples desejo,
mas uma profunda compreensão e compaixão por outro ser humano, e um forte senso de responsabilidade para protegê-la. Mas agora era a hora de partir. Ele deixou um bilhete curto em um pedaço de papel sobre a mesa. Estarei esperando o dia em que nos encontraremos novamente. Não havia promessas grandiosas ou palavras floreadas. Mas aquela frase curta continha toda a sua sinceridade. Ele gravou o rosto dela em sua memória uma última vez e saiu silenciosamente do quarto. Quando Heitor chegou ao cais, seus colegas já haviam terminado os preparativos para o retorno e o esperavam. Um colega, percebendo que seu rosto estava um pouco diferente do normal, perguntou casualmente: "Comandante, aconteceu alguma coisa boa?" Heitor respondeu com um leve sorriso. Ninguém sabia o significado daquele sorriso. Pouco depois, o helicóptero de transporte que levava o Grumec decolou com um rugido alto. Heitor olhou silenciosamente para o navio da guarda costeira que se distanciava pela janela. Quanto tempo se passou? Isabela acordou e, ao encontrar o lado da cama vazio, seu coração afundou por um momento. Ela se sentou apressadamente. Não havia vestígios de Heitor no quarto. Era como se tudo da noite anterior tivesse sido um sonho. Ela desabou na cama, sentindo-se vazia. Então o bilhete na mesa chamou sua atenção. Estarei esperando o dia em que nos encontraremos novamente. A caligrafia dele era limpa e forte, como sua personalidade, sem floreios. Isabela apertou o bilhete contra o peito e chorou incontrolavelmente. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas quentes, misturadas com gratidão e esperança. Ele partiu silenciosamente, sem forçar nenhuma promessa ou colocar qualquer fardo sobre ela. Mas a frase curta que ele deixou prendeu seu coração mais forte do que qualquer promessa. A partir daquele dia, Isabela mudou. Ela ainda era uma comandante rigorosa e carismática, mas não mais tão afiada e agressiva. Sua atitude para com seus subordinados tornou-se mais branda, e ela desenvolveu a magnanimidade de ouvir as opiniões dos outros. O primeiro a notar sua mudança foi seu imediato, o tenente-comandante Miguel. "Capitã, a senhora parece bem ultimamente. Aconteceu algo especial no Brasil?" Isabela sorriu, olhando pela janela. "Recebi um treinamento muito especial. O treinamento mais valioso da minha vida." Seu olhar estava voltado para o leste, para o oceano. Pensando nele do outro lado daquele mar, ela saudava silenciosamente o oceano todas as manhãs. Era seu próprio ritual, uma promessa de reencontro com ele. Heitor também retornou à sua rotina diária após voltar ao Brasil. Ele continuou a cumprir silenciosamente seus deveres na linha de frente de operações perigosas como as do Grumec. Mas uma pequena mudança ocorreu dentro dele. Desde que a existência de Isabela entrou em seu mundo, onde ele sempre se sentiu sozinho. Ele se pegava pensando nela de vez em quando, mesmo durante o treinamento mais árduo. Seus olhos azuis, sua voz confiante e a vulnerabilidade que ela só mostrava a ele. Ele sentia falta dela e queria vê-la. Os dois não se contataram. Eles estavam bem cientes dos muros de sua condição militar, da distância que os separava e das realidades de suas respectivas situações. Mas eles sabiam. Sabiam que sua conexão não terminaria ali. Assim como o mar os uniu, um dia o mar os reuniria novamente. E assim, o tempo passou. As ondas do Atlântico batiam e quebravam na costa todos os dias repetidamente. Como se tentassem transmitir a saudade que sentiam um pelo outro, os dois, em seus respectivos lugares. Sentiam falta um do outro e se tornavam pessoas mais fortes e resilientes. Preparando-se para o dia em que o destino os colocaria à prova mais uma vez. Um ano passou como um raio. Heitor e Isabela ainda eram renomados como os melhores especialistas em suas respectivas áreas. Embora não mantivessem contato oficial, eles ocasionalmente ficavam sabendo das atividades um do outro através de notícias de segurança marítima ou conferências internacionais. Isabela foi oficialmente indicada como a mais jovem candidata a almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, e Heitor recebeu a Ordem do Mérito Naval por seus feitos notáveis em operações de contra-terrorismo marítimo. Sempre que ouviam sobre o sucesso um do outro,
eles se alegravam como se fosse o seu próprio e enviavam seu apoio à distância. Então, um dia, uma crise sem precedentes atingiu as águas da América do Sul. Uma organização terrorista internacional sequestrou um petroleiro, transformando-o em uma fortaleza flutuante, e ameaçou bloquear as principais rotas comerciais marítimas da região. Os terroristas instalaram uma quantidade enorme de explosivos no navio e declararam que se suas exigências não fossem atendidas, eles explodiriam o petroleiro, causando o pior desastre de poluição marinha da história. Reconhecendo a gravidade da situação, os governos de vários países realizaram uma reunião de emergência e decidiram criar uma força-tarefa especial conjunta para resolver o problema. Era natural que os Estados Unidos e o Brasil, com as capacidades mais destacadas na repressão ao terrorismo marítimo, se tornassem os pilares da operação. E para comandar conjuntamente essa força-tarefa, foram nomeados a contra-almirante Isabella Novak, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, e o capitão de mar e guerra Heitor Rocha, da Marinha do Brasil. Foi o reencontro fatídico de Isabella promovida a contra-almirante e Heitor, promovido a capitão de mar e guerra. Em uma base militar americana no Japão, onde o quartel-general da operação foi montado, os dois se encontraram novamente após um ano. Heitor era a imagem de um comandante confiável, com um olhar mais profundo e ombros mais largos. Isabella também exalava a dignidade de uma general ainda mais forte e experiente, com seus cabelos loiros curtos e olhar firme. Há quanto tempo, Capitão Rocha? Há quanto tempo, Almirante Novak? Os dois apertaram as mãos. No momento em que suas mãos se tocaram, a sensação quente de um ano atrás pareceu reacender. Mas agora não era a hora para sentimentos pessoais. Apesar da responsabilidade de comandar uma operação perigosa, onde o fracasso não era uma opção e os olhos do mundo estavam sobre eles, pesava em seus ombros. Diante das tropas de elite de ambos os países reunidas na sala de briefing, os dois começaram a apresentar o plano da operação em conjunto. O petroleiro sequestrado era um superpetroleiro chamado Titã, cujo tamanho rivalizava com o de um porta-aviões. Sua estrutura interna era complexa como um labirinto, e os terroristas haviam espalhado os reféns em pontos-chave do navio, usando-os como escudos humanos. O número de terroristas é estimado em cerca de 50. Eles estão armados com armas pesadas e instalaram bombas controladas remotamente por todo o navio. Uma abordagem precipitada pode transformar o petroleiro inteiro em um inferno, explicou Isabella com voz fria. O ar na sala de briefing ficou pesado. Nosso objetivo é um só: resgatar todos os reféns em segurança, neutralizar os terroristas e impedir a explosão do petroleiro. Para isso nos dividiremos em duas equipes e iniciaremos a operação simultaneamente, continuou Heitor, explicando o plano. A equipe Ômega, liderada por Isabella, se infiltraria pelo ar usando helicópteros para tomar o controle da ponte de comando e da casa de máquinas, garantindo o controle do navio. A equipe Alfa, liderada por Heitor, se infiltraria por baixo d'água usando submersíveis para plantar explosivos na parte inferior do casco, bloqueando a rota de fuga dos terroristas e entrando na área onde os reféns estavam detidos. Era uma operação conjunta muito mais complexa e perigosa do que o exercício de um ano antes. Os rostos dos membros da equipe que ouviam o briefing estavam tensos. Naquele momento, o militar americano levantou a mão e fez uma pergunta. Almirante, a infiltração subaquática é muito arriscada. É altamente provável que os terroristas tenham instalado sensores na parte inferior do casco. Se forem detectados, a equipe Alfa pode ser aniquilada sob a água. Outros membros da equipe assentiram com a cabeça em concordância. Todos esperaram pela resposta de Heitor. Heitor apontou para um ponto no mapa e respondeu calmamente. Analisei as plantas do Titã. Na parte central inferior do casco, há uma tomada de água do mar. É uma passagem para sugar e expelir água do mar para equilibrar o navio. Este é um ponto cego onde nenhum sensor pode ser instalado. Infiltraremos no navio por aqui. Sua explicação foi impecável e apontou uma falha que ninguém havia previsto. Isabella olhou para Heitor e sorriu levemente. Quando se tratava do mar, ninguém podia superá-lo. Ela confiava plenamente em seu plano. Se não há mais perguntas, o briefing está encerrado.
Cada equipe, após a verificação final do equipamento, desloque-se para as posições designadas. Isso não é um treinamento. É uma situação real onde a vida de todos está em jogo. Quero que todos voltem vivos. As palavras finais de Isabela ecoaram solenemente na sala de briefing. Depois que os membros da equipe se dispersaram, apenas Heitor e Isabela permaneceram. Os dois se olharam em silêncio. Um ano havia passado, mas eles podiam confirmar apenas com seus olhares que seus sentimentos um pelo outro não haviam mudado em nada. Volte em segurança, Heitor, disse Isabela primeiro. Sua voz não continha a ordem de uma comandante, mas o desejo sincero de uma mulher. Você também, respondeu Heitor brevemente e caminhou em direção a ela. E sem hesitação, ele a abraçou com força. Através da sensação rígida do colete à prova de balas, eles podiam sentir os corações um do outro batendo descontroladamente. Era um momento em que a saudade e a preocupação, suprimidas por um ano, explodiram de uma vez. Foi um abraço muito breve, mas continha um significado mais profundo do que 1000 palavras. Os dois, mais uma vez, confiaram suas vidas um ao outro e se prepararam para mergulhar no mar mais perigoso. A hora da operação chegou. Sob a escuridão profunda, o gigantesco Titã flutuava como um fantasma sobre o mar. A equipe Alpha, liderada por Heitor, aproximou-se silenciosamente da parte inferior do casco do Titã em um pequeno submersível. Manobrar o submersível para evitar o sonar era uma tarefa que exigia alta habilidade e concentração. Heitor pilotou o submersível com precisão impecável e finalmente chegou ao ponto-alvo, a tomada de água do mar. Alpha para o comando, chegamos ao ponto-alvo. Iniciando infiltração agora. A voz baixa de Heitor foi transmitida ao quartel-general da operação através do equipamento de comunicação subaquática. Isabela, na sala de controle, não tirava os olhos da tela grande, mordendo os lábios secos. A tela exibia imagens em tempo real das câmeras acopladas aos capacetes dos membros da equipe Alpha. A visão dos membros da equipe passando pela tomada de água estreita e escura e subindo por um tubo enorme era de tirar o fôlego. Assim que a equipe Alpha enviou o sinal de que haviam entrado com sucesso no navio, Isabela imediatamente deu a ordem de decolagem para a equipe Ômega. 2 helicópteros com capacidade furtiva decolaram silenciosamente e se aproximaram do espaço aéreo acima do Titã. Ômega descida em 30 segundos. A porta do helicóptero se abriu, e com um vento forte, o convés do Titã se estendeu abaixo deles. Isabela segurou a corda na liderança da equipe. Ela se lembrou do dia, um ano atrás, quando fez a aposta com Heitor. Mas agora tudo era diferente. Ela não estava mais descendo para provar sua habilidade. Ela estava descendo para salvar a vida de inúmeras pessoas e de um homem que lutava por sua vida em algum lugar nas profundezas do mar. Enquanto a equipe Ômega invadia a ponte de comando, a equipe Alpha subia silenciosamente do convés mais baixo do navio. Seu objetivo era a área de alojamento da tripulação, onde os reféns estavam detidos. Atravessando corredores e passagens labirínticas, eles neutralizaram silenciosamente os terroristas que encontravam com armas equipadas com silenciadores. Tudo parecia estar correndo de acordo com o plano. No entanto, ao chegarem à entrada da área de alojamento dos reféns, eles se depararam com um obstáculo inesperado. Os terroristas haviam bloqueado a entrada com uma espessa porta corta-fogo de aço e instalado nela uma bomba de estrutura complexa com sensores a laser. Um único erro em uma tentativa de explodir a porta poderia resultar na morte dos reféns. Comando, aqui é Alpha. Uma bomba especial foi instalada na entrada da área dos reféns. Precisamos de apoio de um especialista em desarmamento de bombas. O relatório urgente de Heitor gelou a atmosfera na sala de controle. Levaria pelo menos 10 minutos para um especialista em desarmamento de bombas chegar ao local. Nesse tempo não se sabia o que os terroristas poderiam fazer com os reféns. Droga, não temos tempo, gritou Isabela ansiosa. Naquele momento a voz de um militar americano soou pelo equipamento de comunicação. Almirante, há um engenheiro entre a tripulação original do Titã. Estamos protegendo-o na ponte de comando agora. Ele conhece a estrutura de fiação do navio melhor do que ninguém. Vou conectá-lo.
Um momento depois, um homem de meia idade com uma voz assustada foi conectado à comunicação. Alô? Como posso ajudar? Heitor explicou calmamente a estrutura da bomba, as cores dos fios e as características da fiação circundante. O engenheiro pensou por um momento e, com a voz trêmula, começou a explicar o método de desarmamento. Essa bomba provavelmente está conectada ao sistema de energia de emergência do navio. É provável que seja uma armadilha projetada para explodir com a energia de emergência assim que a energia da própria bomba for cortada. Primeiro, você precisa desligar o disjuntor de energia auxiliar na seção 3. Mas se você desligar esse disjuntor, todas as luzes do corredor se apagarão, e apenas as luzes de emergência permanecerão acesas. Entendido? E depois, você precisa cortar os fios, mas o fio azul e o fio verde devem ser cortados simultaneamente. Se houver uma diferença de tempo de até 0,1 segundo, ela explodirá. A menção de cortar 2 fios simultaneamente empalideceu os rostos dos membros da equipe. Era uma tarefa quase impossível para mãos humanas. Todos olharam para Heitor com expressões de desespero. Ele estava imerso em pensamentos profundos. O tempo continuava passando. Então Heitor, como se tivesse se decidido, chamou 2 membros da equipe. Quando eu der o sinal, um corta o fio azul e o outro o verde, ao mesmo tempo. Não há tempo para praticar. Confiem totalmente no meu sinal. Era uma aposta enorme. Mesmo confiando na habilidade dos membros da equipe, não havia garantia de que eles conseguiriam realizar a tarefa com um timing perfeitamente idêntico sob extrema tensão. O coração de Isabela, que assistia a toda a situação da sala de controle, batia como se fosse explodir. Ela se viu juntando as mãos em oração. Heitor se agachou na frente da bomba e colocou as mãos nos ombros dos 2 homens. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Em sua mente havia apenas um pensamento. Temos que conseguir. Para salvar a todos. Um momento depois, ele abriu os olhos e gritou de forma curta e decisiva, agora. Os alicates dos 2 homens se moveram como um raio. Com um clique metálico, os fios azul e verde foram cortados simultaneamente. Nada aconteceu. A luz vermelha da bomba piscou e depois se apagou. Desarmada com sucesso, o grito de um membro da equipe foi seguido por suspiros de alívio de todos. Na sala de controle, aplausos irromperam. Isabela desabou em sua cadeira, as pernas bambas. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto. Ele mais uma vez tornou o impossível possível. Com a bomba desarmada e a porta corta-fogo aberta, a equipe Alpha entrou rapidamente na cabine e neutralizou os terroristas que guardavam os reféns. Os reféns aterrorizados foram resgatados em segurança e começaram a se mover para um local seguro sob o controle da equipe Alpha. Ao mesmo tempo, a equipe Ômega de Isabela, que havia tomado a ponte, também garantiu a casa de máquinas e recuperou com sucesso o controle total do navio. Agora tudo o que restava era prender o líder da organização terrorista, que estava escondido na parte mais profunda do navio, a casa de máquinas, ameaçando explodir o petroleiro. Alpha, Ômega, todos os reféns estão seguros. A partir de agora avançaremos simultaneamente para o ponto-alvo, a casa de máquinas. O objetivo é a captura. Se houver resistência, o uso de força letal está autorizado. Sob as ordens de Isabela, ambas as equipes se dirigiram para a casa de máquinas por rotas diferentes. A casa de máquinas, cheia de motores enormes e tubos complexos, exalava uma aura sinistra e perigosa, como o coração de um monstro. Heitor e Isabela, na vanguarda de suas respectivas equipes, entraram cautelosamente. No centro da casa de máquinas, em cima de uma turbina gigante, estava o líder da organização terrorista. Ele os cumprimentou com olhos enlouquecidos, segurando um detonador em uma mão. Ao redor dele, dezenas de bombas estavam instaladas, e a situação era tão volátil que uma única faísca poderia explodir o petroleiro inteiro. Não se aproximem. Mais um passo e todos nós iremos para o inferno juntos. Com sua ameaça, todos os membros da equipe pararam onde estavam. Uma tensa paralisação se seguiu. Heitor e Isabela trocaram olhares.
Era muito arriscado subjugá-lo à força. Eles precisavam ganhar tempo através do diálogo e distraí-lo antes de agir. Isabela falou primeiro. Renda-se. Não há mais para onde fugir. Abaixe o detonador e pouparemos sua vida. Calhe a boca. Não acredito nas palavras de hipócritas como vocês. Julgar este mundo podre é meu único objetivo. Ele gritou, perdendo a razão, e moveu o polegar para o botão do detonador. Todos prenderam a respiração. Naquele exato momento, Heitor falou com ele em voz baixa. Você é Karen, não é? As palavras de Heitor fizeram os olhos do líder terrorista vacilarem. Karen era seu nome verdadeiro. O nome que ele havia confirmado na lista de procurados da Interpol. Como você sabe meu nome? Ouvi dizer que sua cidade natal era uma pequena vila de pescadores. Que você perdeu sua família e todos os moradores da vila em um derramamento de óleo de um petroleiro. Heitor começou a abalar a mente dele mencionando seu passado doloroso. Então você busca vingança? Sacrificando inúmeras pessoas inocentes da mesma maneira que sua família foi morta? Cale a boca. O que você sabe para falar assim? Gritou Karen, angustiado. Seus olhos continham não apenas raiva, mas também uma profunda tristeza. Heitor começou a se aproximar lentamente dele. Eu sei. Porque eu também perdi meu pai no mar. Sei melhor do que ninguém a dor daquela raiva e perda. Mas a vingança só gera mais vingança. O que você está tentando fazer agora é algo que sua família nunca desejaria. As palavras sinceras de Heitor fizeram a mão de Karen tremer sutilmente. O muro de ódio que estava firmemente em seu coração começou a desmoronar. Enquanto Heitor ganhava tempo, Isabela gesticulou para o atirador de elite da equipe Ômega. O atirador levantou seu rifle de precisão com silenciador e mirou no detonador na mão de Karen. No exato momento em que o olhar de Karen estava completamente fixo em Heitor, Pang. Com um som agudo, o detonador na mão de Karen voou para o ar. Simultaneamente, Heitor se lançou como um raio e o derrubou. Os dois corpos rolaram no chão, e outros membros da equipe correram para subjugá-lo completamente. A situação terminou em um instante. Todos os terroristas foram presos, e as bombas instaladas no navio foram desarmadas com segurança. A pior crise de terrorismo marítimo que ameaçava a América do Sul finalmente terminou, graças à perfeita cooperação e às decisões corajosas dos dois comandantes. O barulho na casa de máquina cessou, e o silêncio retornou. Cobertos de suor e óleo, Heitor e Isabela se encararam em silêncio. Eles haviam superado mais uma crise de vida ou morte. Desta vez não havia necessidade de hesitação. Isabela correu para ele e o abraçou com força. Heitor também a abraçou com força. Atrás deles, os aplausos calorosos e os vivas de seus companheiros ecoaram. Após a conclusão bem-sucedida da operação, a força-tarefa conjunta iniciou o processo de desmobilização. Os chefes de Estado de cada país não pouparam elogios ao desempenho heróico dos dois comandantes, e a mídia mundial noticiou sua história por dias. Mas para Heitor e Isabela essas coisas não importavam. Eles estavam apenas de coração partido com o fato de que teriam que se separar mais uma vez. Na noite anterior à sua partida, Isabela foi ao alojamento de Heitor. Era um momento que lembrava a noite no navio Patrulha, um ano atrás. Mas desta vez a atmosfera era bem diferente. Não havia mais constrangimento ou hesitação. Os dois se encararam naturalmente, como velhos amantes. Então você vai amanhã? Isabela quebrou o silêncio primeiro. Sua voz estava carregada de um profundo pesar. Heitor assentiu silenciosamente. Quanto tempo teremos que esperar para nos vermos novamente desta vez? 1 ano? Ou 10 anos? Eu não sei. A resposta de Heitor fez Isabela abaixar a cabeça. Ambos sabiam. A realidade de sua condição militar e o peso das responsabilidades que carregavam não os deixariam ir facilmente. O destino deles era não saber quando se encontrariam novamente. Você não pode vir comigo, disse Isabela impulsivamente. A guarda costeira precisa de talentos como você.
Posso garantir que você receba o melhor tratamento. Podemos começar uma nova vida juntos nos Estados Unidos. A oferta dela era extraordinária. Mas Heitor balançou a cabeça com um sorriso amargo. Obrigado, mas não posso. Eu tenho meu mar e meu país para proteger. Assim como você não pode deixar seu posto. Ele estava certo. Isabela também tinha a pesada responsabilidade de liderar a guarda costeira como futura almirante. Ela não podia forçá-lo a fazer um sacrifício por causa de seu próprio desejo. Havia um muro intransponível de realidade entre eles. Um silêncio pesado desceu sobre o quarto. Eles teriam que se separar assim? Com seus sentimentos um pelo outro tão claros, eles teriam que deixar tudo para o destino? Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isabela. Ela não queria mostrar seu lado fraco e virou a cabeça. Naquele momento, Heitor pegou sua mão. Sua mão era quente e forte. Ele a virou para si e olhou diretamente em seus olhos, dizendo: "Não vou pedir que você espere. Não quero que você pare seu caminho por minha causa." As palavras dele pareceram quebrar o coração de Isabela. Mas ele continuou: "Em vez disso, eu irei até você." O quê? Isabela não podia acreditar no que ouvia. Um dia, quando eu tiver cumprido todas as minhas missões e puder retornar como uma pessoa comum, então eu irei encontrá-la. Onde quer que você esteja no mundo, eu a encontrarei. Então, até esse dia, você pode não me esquecer e esperar por mim? Foi a promessa mais triste e desesperada do mundo. Pela primeira vez, Heitor revelou todo o seu coração a ela. Seus olhos estavam cheios de uma sinceridade inabalável. Isabela não conseguiu mais segurar as lágrimas. Ela se aninhou em seus braços e chorou como uma criança. Heitor a abraçou em silêncio. Na manhã seguinte, na pista do aeroporto, os dois se despediram. Era um espaço barulhento com muitas pessoas indo e vindo, mas para eles, o tempo parecia ter parado. "Eu não vou esquecer. Vou esperar por você todos os dias até o dia em que você me encontrar", disse Isabela com a voz embargada de lágrimas. "Cuide-se. E se torne a almirante mais incrível do mundo." Heitor enxugou as lágrimas que escorriam pelo rosto dela com a mão. E então, ele a beijou breve e suavemente na testa. Foi um beijo de despedida e um juramento firme de reencontro. O avião que levava Heitor subiu ao céu. Isabela permaneceu ali, imóvel, até que o avião desaparecesse completamente de vista. O amor deles, mais uma vez, começou uma longa espera. Mas eles não estavam tristes. Em seus corações havia uma fé firme um no outro e a esperança de que um dia se reencontrariam. Era um amor tão profundo e imutável quanto o mar azul do Atlântico. Vários anos se passaram. O mundo mudou muito, mas a vida dos dois não mudou muito. Isabela, como prometido, tornou-se a mais jovem almirante feminina da história da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Ela liderou a organização com sucesso, com sua liderança excepcional e julgamento frio, e se estabeleceu como uma comandante respeitada por todos. Mas por trás de seu sucesso brilhante, seu coração sempre se sentia vazio. Todas as noites, ela olhava para o mar a leste e sentia a falta de Heitor. Ela se agarrava à única promessa que ele deixou, continuando uma espera sem fim. Heitor também se tornou uma lenda viva na Marinha do Brasil. Ele liderou inúmeras operações perigosas com sucesso, salvou inúmeras vidas e se tornou um líder respeitado por seus subordinados. Mas ele também tinha um vazio em um canto do coração. Ele nunca se esqueceu de Isabela por um único momento. Ele contava os dias até poder deixar para trás o peso de suas responsabilidades e correr para ela. Então, em um inverno, Heitor ficou gravemente ferido durante uma operação de resgate no mar. Enquanto resgatava um barco de pesca virado em um mar tempestuoso, ele foi arrastado por uma onda gigante e bateu no casco. Felizmente, sua vida foi poupada, mas sua perna não conseguia mais se mover livremente como antes. Foi uma lesão fatal que significou o fim de sua vida como membro das Forças Especiais. Após um longo período de reabilitação, ele conseguiu se levantar da cama do hospital, mas a perna manca permaneceu como uma cicatriz para toda a vida. Ele finalmente decidiu tirar o uniforme que tanto amava.
Apesar das tentativas de seus colegas e da consideração de seus superiores de o manterem, ele sentiu que sua era havia terminado. Ele não era mais Heitor Rocha, o as do Grumec. Ele era agora apenas Heitor Rocha, um civil comum. Após sua aposentadoria, ele resolveu tudo e voltou para sua cidade natal, uma pequena vila de pescadores na costa da Bahia. Ele conseguiu uma pequena casa e viveu tranquilamente, olhando para o mar todos os dias. As pessoas o tratavam como um herói ferido que voltou da guerra, mas ele só queria viver como um vizinho comum. Um profundo sentimento de desespero se instalou em seu coração. Ele se lembrou de sua promessa a Isabela. Eu irei até você, mas agora ele não podia mais cumprir essa promessa. Ele não tinha coragem de ficar diante dela, a mulher que havia alcançado o lugar mais brilhante do mundo, com sua aparência lamentável e perna manca. Ele não queria ser um fardo para ela. Ele queria permanecer na memória dela apenas como a imagem mais forte e legal. Ele não contatou Isabela. Ele não a informou de sua situação. Ele apenas desejava de longe que ela fosse feliz. Assim, ele se isolou do mundo e da mulher que amava. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Isabela soube tardiamente que Heitor havia se aposentado com honra após ser ferido. A notícia foi transmitida através dos canais de intercâmbio oficiais com a Marinha do Brasil. No momento em que ouviu a notícia, o mundo de Isabela desabou. Ela sabia, melhor do que ninguém, a imensa perda e dor que ele devia estar sentindo. E ela também podia adivinhar por que ele não a havia contatado. Ela amava seu orgulho e consideração quase tolos. Isabela hesitou por um momento. Seria a coisa certa a fazer ir procurá-lo agora? Ele não a afastaria? Mas ela logo se decidiu. Já que ele havia prometido que a encontraria, agora era sua vez de ir encontrá-lo. Não importava como ele estivesse, mesmo que ele fosse um pássaro que não podia mais voar, para ela, ele ainda era o único amor do mundo. Ela cancelou todos os seus compromissos oficiais e tirou uma longa licença. E então, sem contar a ninguém, ela embarcou sozinha em um avião para o Brasil. Não foi difícil descobrir, depois de algumas investigações, que ele estava morando em uma pequena vila na Bahia. Em uma tarde com um vento frio de inverno soprando, Isabela finalmente parou em frente à casa dele. Era uma casa pequena, velha, mas arrumada, com uma fumaça fraca saindo da chaminé. Seu coração começou a bater descontroladamente. Ela bateu na porta com a mão trêmula. Um momento depois, a porta se abriu, e lá estava ele, o homem de quem ela tanto sentia falta. Heitor, que abriu a porta, olhou para a pessoa à sua frente com uma expressão de quem não podia acreditar em seus próprios olhos. Anos haviam se passado, mas ele a reconheceu instantaneamente. Era a mulher que ele tanto tentará esquecer, mas que nunca conseguiu esquecer por um único momento, Isabela. Ele ficou tão chocado que não conseguiu dizer uma palavra. Ele apenas olhou para o rosto dela, atordoado. Isabela sentiu o mesmo. O rosto dele tinha rugas profundas esculpidas pelas dificuldades, e seu cabelo estava salpicado de fios grisalhos. Mas seus olhos profundos e calmos eram os mesmos de antes. Ela suprimiu a emoção que a dominava e conseguiu falar com dificuldade. Há quanto tempo, Heitor? Ao ouvir a voz dela, Heitor voltou à realidade. Ele tentou recuar em pânico. Ele não queria que ela visse sua aparência lamentável, especialmente sua perna machucada. Sem perceber, ele tentou fechar a porta. Vá embora. Este não é um lugar para você. Sua voz fria atingiu o coração de Isabela como uma adaga. Mas ela não recuou. Ela enfiou a mão na fresta da porta que se fechava, impedindo-o. Não, este é exatamente o lugar onde eu deveria estar, Isabela falou com firmeza, abrindo a porta e entrando. A pequena casa era modesta, mas arrumada, como se tivesse sido tocada por suas mãos. Na parede havia fotos dele quando era mais jovem com seus colegas. Seu olhar pousou em sua perna. Ele tentou agir como se nada estivesse errado, mas não conseguiu esconder o leve mancar. Por quê? Por que você não me disse? Eu nem sabia que você estava passando por um momento tão difícil, e eu... A voz de Isabela tremeu.
Heitor desviou o olhar dela e virou a cabeça para a janela. Isso não tem nada a ver com você. Não temos mais nenhuma relação. Não, nós temos uma relação, Isabela gritou, aproximando-se dele. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Você não se lembra? Você prometeu que um dia viria me encontrar. Eu esperei até agora, acreditando apenas nessa promessa. E você se escondeu. Como pôde fazer isso comigo? Com seu grito de acusação, Heitor mordeu o lábio. Seu coração também doía como se estivesse sendo partido. Olhe para mim agora. Como posso ficar diante de você neste corpo aleijado? Você é uma heroína mundial, e eu sou apenas um militar aposentado que não é ninguém. Eu não poderia manchar sua honra. Honra? Que honra é essa de que você está falando? A mulher que eu amava não era a almirante Isabela Novak da Guarda Costeira. E o homem que você amava não era o as do Grumec, Heitor Rocha. Éramos apenas duas pessoas que reconheceram as cicatrizes um do outro. Eu amava você naquela época, e eu amo você agora. Não me importa se sua perna está machucada, Isabela gritou, batendo em seu peito. Heitor recebeu seus pequenos punhos em silêncio, chorando junto com ela. O muro de orgulho sólido que oprimia seu coração finalmente desmoronou diante de suas lágrimas sinceras. Ele levantou os braços trêmulos e a abraçou com força. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Era tudo o que ele conseguia dizer. Os dois se abraçaram e choraram por um longo tempo. Foram lágrimas que confirmaram a saudade e a tristeza suprimidas por anos, e o amor imutável um pelo outro. Na pequena casa na fria vila de pescadores de inverno, duas almas feridas finalmente se tornaram uma só. Depois de um longo tempo, os dois, um pouco mais calmos, se afastaram. Isabela segurou o rosto dele com as mãos e olhou em seus olhos, dizendo: Eu deixei tudo para trás e vim. O que você quer dizer com isso? Eu renunciei ao meu cargo de almirante. Também me aposentei do serviço militar. Não sou mais a Isabela Novak da Guarda Costeira. Sou apenas a sua mulher, Isabela. A confissão chocante dela deixou Heitor sem palavras. Ele não podia acreditar que ela havia desistido de tudo o que havia construído ao longo da vida por ele. Como? Você pôde tomar essa decisão? Porque nada disso tem significado sem você. O sucesso sem você não me trouxe nenhuma alegria. De agora em diante, o resto da minha vida será ao seu lado, com você. Não me importo se você não me aceitar. Eu só quero envelhecer com você, em um lugar onde eu possa te ver. Seus olhos estavam cheios de sinceridade. Heitor não podia mais afastá-la. Ele decidiu aceitar tudo dela. Não, não era aceitar. Ele jurou a si mesmo que protegeria tudo dela a partir de agora. Ele enxugou as lágrimas dela e sussurrou suavemente: Será que eu posso te fazer feliz? Você já me fez a mulher mais feliz do mundo. Isabela sorriu abertamente e o beijou nos lábios. O longo tempo de espera e desencontros havia terminado. Os dois estavam prestes a começar uma nova vida juntos, ao lado um do outro. Do lado de fora da janela, o mar de inverno parecia abençoar o reencontro deles com o som suave das ondas. A partir daquele dia, uma nova história surgiu na pequena vila de pescadores na Bahia. Uma mulher estrangeira, loira e deslumbrantemente bela, começou a viver com um militar aposentado, Heitor Rocha, que era quieto e taciturno. Os moradores da vila fofocaram no início, mas logo perceberam o quão profundamente os dois se amavam e começaram a apoiá-lo sinceramente. Isabela se adaptou perfeitamente à vida no Brasil. Ela aprendeu português com Heitor, cultivaram uma horta juntos e se misturaram livremente com os moradores da vila. Como se seu passado glamouroso como almirante da Guarda Costeira nunca tivesse existido, ela se sentia satisfeita e feliz com a vida de uma simples mulher do campo. Heitor, também ao lado dela, superou as cicatrizes e o desespero do passado e gradualmente recuperou sua antiga vitalidade. Ele não mais se envergonhava de sua perna, e quando estava com Isabela, um sorriso nunca deixava seu rosto. Os dois caminhavam juntos pelo mar todos os dias. O mesmo mar que os uniu e os separou inúmeras vezes, agora eles caminhavam lado a lado de mãos dadas.
Apenas ouvindo o som das ondas em silêncio, eles podiam ler tudo no coração um do outro. Então, em um dia de primavera, os dois se casaram em uma modesta cerimônia na pequena igreja da vila. Os antigos colegas de Heitor e os moradores da vila abençoaram o casamento deles. Isabela, em um vestido branco puro, estava mais bonita do que qualquer pessoa no mundo, e Heitor, de smoking, parecia mais digno e feliz do que nunca. Após o casamento, os dois foram para a praia, um lugar cheio de suas memórias. Com o mar tingido de vermelho pelo pôr do sol como pano de fundo, os dois se encararam. Lembra? O que eu disse quando nos conhecemos? Isabela perguntou, brincalhona. Eu te dou uma noite. Se você quiser, te dou tudo de mim durante todo o fim de semana. Heitor imitou as palavras dela e riu. Sim. No final, você venceu a aposta e ficou com tudo de mim. Não uma noite, mas minha vida inteira. Isabela sussurrou, abraçando seu pescoço. É tarde demais para se arrepender agora, Heitor respondeu, abraçando sua cintura. Os dois se olharam por um longo tempo e explodiram em risadas felizes. O amor deles superou as ondas turbulentas do Atlântico, fronteiras, idiomas e inúmeras adversidades para finalmente dar frutos. Depois disso, os dois viveram felizes naquela vila de pescadores por muito, muito tempo. Heitor, usando sua experiência, começou a ensinar técnicas de resgate e sobrevivência no mar para os jovens da vila. Isabela se tornou sua excelente assistente, e eles ganharam fama como o melhor casal de instrutores, combinando teoria e prática. Às vezes, eles sentiam falta da glória do passado, e às vezes tinham pequenas discussões devido às diferenças culturais. Mas a cada vez eles cuidavam das cicatrizes um do outro, entendiam suas diferenças e construíam um amor ainda mais forte. Os anos passaram, e a neve branca se acumulou em suas cabeças. Eles ainda caminhavam pela praia todos os dias, de mãos dadas. Seus rostos enrugados, sorrindo um para o outro, pareciam mais bonitos e pacíficos do que qualquer imagem de sua juventude. Em um dia claro, sentados lado a lado em uma colina com vista para o mar, Heitor perguntou a Isabela, se você nascesse de novo, se casaria comigo? Em vez de responder, Isabela pegou sua mão áspera e a levou à sua bochecha. E então, olhando em seus olhos, ela disse em voz baixa, dessa vez eu vou te encontrar primeiro. E vou dizer assim, ei Brasil!